Bom, então cá estamos de novo. Vou continuar a parte do antihipertensivos. E agora eu vou falar das drogas, dos fármacos. Tá? A primeira parte falei mais de pressão, falei um pouco sobre hipertensão no geral. E agora a gente vai para os fármacos. Tá? Lembrando que eu vou usar muitas coisas que eu falei na primeira parte. Então, não vou explicar de novo, só vou citar os aspectos que a gente falou na primeira parte. Essa parte é um pouco mais rápida, tá? Porque como a gente teve bastante coisa já na primeira parte da aula, aqui dá para ser mais ligeiro. Então, vamos lá. Quando a gente pensa nas drogas antihipertensivas, a gente tem 6 grandes classes. Tá? São os diuréticos, vão aumentar a diurese, estão diminuindo a volemia. Os antiadrenérgicos, que são os simpatolíticos, que eles vão atuar impedindo a ação do sistema nervoso autônomo simpático, que, como a gente viu, ele aumenta a pressão. Vasodilatadores de ação direta, que vão diminuir a resistência periférica, de uma forma bem agressiva. Bloqueadores dos canais de cálcio também vão acabar diminuindo a resistência periférica, vão acabar promovendo vasodilatação também, mas é diferente desses vasodilatadores de ação direta. Inibidores da ECA, que vão impedir que o sistema renina-angiotensina chegue até o final. E antagonistas do receptor de angiotensina 2, que é o AT2. Tá? Vão impedir também a ação do sistema renina-angiotensina. A gente vai seguir essa ordem aqui. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais de diuréticos, porque tem mais fármacos diuréticos, tá? Tem mais mecanismos. Do 3 em diante, o 3, o 4, o 5 e o 6 vão ser bem rapidinhos, porque eles são mais diretos e a gente não vai entrar, para o curso de nutrição, a gente não precisa entrar tanto no mecanismo de ação específico de cada um, enfim, a parte mais molecular. Tá? Então, vamos lá. Começando pelos diuréticos. Tá? Os diuréticos, eles vão atuar diminuindo o sódio sistêmico, ou seja, eles atuam aumentando a excreção de sódio, vão jogar mais sódio fora. E lembrando que o sódio caminha com água. Então, se eu jogar sódio fora, eu estou jogando água fora. Ou seja, eu vou diminuir a volemia. Se eu diminuir a volemia, diminui o débito cardíaco, diminui a pressão. Junto com isso, um efeito secundário que, enfim, é muito pequeno, tá? O principal, o mais importante, é essa diminuição do sódio. Tá? Ele acaba também jogando um pouquinho de cálcio fora, o que diminui a contração do músculo das artérias e pode diminuir a resistência periférica. Para a gente, o efeito mais importante é esse daqui, ó, jogar sódio fora, que vai diminuir a volemia, diminuir o débito cardíaco, diminuir a pressão. Quando a gente pensa em diuréticos, a gente classifica esses diuréticos de diversas formas. Tá? Então, pode ser local de ação, estrutura química, semelhança, enfim. Eu acho que é importante para vocês entenderem sobre os diuréticos, o local de ação. Tá? É o jeito mais fácil da gente entender sobre eles é pensando no local de ação. Os diuréticos, de maneira geral, a gente classifica eles em ação direta e indireta, a gente vai focar nos de ação direta, e esses de ação direta, todos têm o mesmo mecanismo de ação. Qual é o mecanismo de ação? Diminuir a reabsorção de sódio. O que vai diferenciar isso daí? Tá? Vai diminuir a reabsorção de sódio no néfron, ok? Mas o que diferencia? O local de ação deles. Vão ter alguns que vão atuar em túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, ducto coletor, enfim. Tá? Então, o que muda entre esses diuréticos de ação direta é o local de ação deles. Todos vão diminuir a reabsorção de sódio, tá? Em algum lugar do néfron. Além desses de ação direta, eu vou citar aqui um de ação indireta. Tá? O que é a ação indireta? Tá? Ação indireta, por exemplo, tem o manitol aqui como exemplo, não precisa lembrar disso, tá? Não é tão importante, só para vocês saberem. Ele vai acabar aumentando a quantidade de água que a gente tem. Ele é uma molécula que gosta muito de água, tá? Muito polar, e ela vai ser eliminada pelo rim. Ela não tem função para o nosso organismo a não ser eliminada pelo rim. Então, você pega esse manitol, tomou esse manitol, ele chegou na sua circulação, ele gosta de água, vai reter muita água com ele e vai ser eliminado com certeza pelo rim. Quando ele é eliminado, ele joga essa água fora junto. Tá? Então, deixa eu trocar a telinha aqui, porque está comendo, né? Nossa, deixa desse lado. Enfim, então ele vai jogar essa água junto, vai diminuir a volemia. Tá? Bom, agora a gente vai falar nos de ação direta, e para falar nos de ação direta, a gente tem que lembrar um pouco do néfron. Então, esquema do néfron, então cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. Tá? O que acontece aqui? A gente tem lá o filtrado é o que sai aqui do glomérulo, não está representado, mas aqui seria o glomérulo. Vai vir para o néfron, esse filtrado ele vai passar pelo néfron e durante essa passagem pelo néfron ele pode ter uma série de reabsorções, tá? Que é quando
o nosso corpo tira aqui o que está no filtrado e devolve para o corpo, e secreções também, quando sai aqui do nosso corpo e vem para o filtrado. Vou focar no sódio, que é o principal alvo de ação dos diuréticos. O que acontece com o sódio? Sódio aqui foi filtrado, no nosso filtrado ele é rico em sódio, a gente tem bastante sódio no filtrado, e ao longo do caminho a gente vai, que de uma maneira fisiológica, eliminar pouco sódio em relação ao que a gente filtrou. Tá? Claro, tem compensações, tem equilíbrios, mas de uma maneira geral a gente filtra muito sódio e elimina pouco sódio. O que acontece? A reabsorção do sódio vai acontecer da seguinte maneira. Túbulo contorcido proximal, praticamente nada de sódio é reabsorvido. Tá? Já tentaram fazer fármacos que eu estou aqui, mas eles não são eficientes. Alça de Henle, ó, se a gente pegar aqui 100% do sódio, vai chegar aqui lá, perto de 2%. Então, 100% do sódio. Quando sai da alça de Henle, está sobrando 35%. Tá? O que eu quero dizer? A absorção aqui na alça de Henle é alta. 70% do sódio que vai ser reabsorvido vai ser pela alça de Henle. A alça de Henle é onde a gente tem a maior reabsorção de sódio. Depois, aqui, túbulo contorcido distal. Vai sobrar, quando chegar no ducto coletor, uns 10%. Tá? Então, a gente tem uma reabsorção boa, mas não chega a ser alça de Henle. A alça de Henle é 70% da reabsorção de sódio na alça de Henle. Uns 20% no túbulo contorcido distal. E o restante, lá, uns 10%, 5%, vai depender no ducto coletor. Tá? Então, por isso que a gente fala do local de ação. Se eu tiver um diurético que atua em alça de Henle, ele vai ser muito mais potente do que um atua em ducto coletor. Tá? Um que atua no túbulo contorcido distal vai ser potência média. Tá? A gente vai ver devido ao local de ação. E para começar, o primeiro que a gente vai falar são os diuréticos de alça. Tá? Esses diuréticos de alça vão atuar lá inibindo o transporte de sódio, potássio e cloreto na alça de Henle, que é inibir, tá? Aqui é o nome específico, mas é inibir a reabsorção de sódio na alça de Henle. É isso que ele faz, inibe a reabsorção de sódio em alça de Henle. Então, eles são super potentes. Tá? O diurético de alça é super potente. Ele vai eliminar 30% do sódio filtrado, às vezes. Tá? E o normal é você eliminar de 0,1% a 2%. Então, ele elimina bastante sódio. Tá? Ele promove uma eliminação grande de sódio, muito potente. Tá? Ele o nome que a gente vai precisar lembrar, o mais famoso é a furosemida, tá? É o nome da droga, do diurético de alça. Enfim, ele é super potente, vai ter um efeito antihipertensivo muito grande, diminui muito a volemia, tá? Porque vai jogar muito sódio fora, joga muita água fora. Então, eles vão atuar aqui, inibindo essa reabsorção de sódio na alça de Henle, vão jogar muito sódio fora, vão ser utilizados para edema pulmonar, insuficiência cardíaca crônica, tá? Que são alterações, são patologias que acabam retendo líquido, e para hipertensão, diminui a volemia, diminui a pressão. O que acontece com esses diuréticos? Eles vão ter um problema, obviamente. Vou voltar um pouquinho aqui. Se a gente olhar o néfron, seu túbulo contorcido distal, ele está, na verdade, o ducto coletor, desculpa, ele tá acostumado a receber uma quantidade de sódio normal, que é pouco sódio. Se eu inibir a reabsorção de sódio aqui, vai chegar mais sódio que o normal no ducto coletor, do que ele está esperando. E o que vai acontecer nesse ducto coletor? Tá? No final do túbulo contorcido distal, no ducto coletor. Como vai chegar mais sódio que o normal, a gente vai ter uma compensação pelo potássio. Tá? De uma maneira geral, você vai começar a jogar mais potássio fora, você tem uma depressão de potássio. Tá? Então, o diurético de alça, além dele jogar sódio fora, o mecanismo de ação dele é jogar sódio fora. Tá? Inibe a reabsorção de sódio e ele vai jogar sódio fora. É isso que ele faz. Como consequência disso, tá? Ele vai acabar também depletando potássio. Vamos lá. Furosemida, que é o diurético de alça, não queria depletar potássio. Ela não queria fazer isso. Ela só quer inibir a reabsorção de sódio e jogar sódio fora. Só que a consequência que ela paga é jogar o potássio fora. Tá? Por que eu estou falando isso? O principal efeito adverso, efeito colateral aqui no caso, desse diurético de alça, vai ser a hipopotassemia ou hipocalemia. Tá? Que, enfim, é importante em paciente cardíaco. O cara tem hipertensão, ele não quer ter uma alteração cardíaca. Enfim, na aula de interpretação de exames laboratoriais, a gente viu que o potássio é importante para a contração cardíaca. Então, se você diminuir o potássio, tá,
você vai ter problemas cardíacos. A gente não quer isso. Tem outros efeitos colaterais? Tem, tá aqui, estão descritos. Tá? Mas o mais importante para a gente é essa hipopotassemia. Então, o que esse diurético de alça faz? Ele joga bastante sódio fora, furosemida, então vai jogar bastante sódio fora, o efeito vai ser esse. A inibiu lá a reabsorção de sódio no osso de Henle, joga bastante sódio fora, só que paga o preço. O preço é jogar bastante potássio fora. Então, pode dar uma hipopotassemia. Tá? Pode dar uma hiponatremia? Pode, só que a hiponatremia é mais tranquilo, não vai chegar a dar uma hiponatremia severa. Tá? O mais importante aqui é a hipopotassemia. Então, doses elevadas desse diurético de alça podem dar hipopotassemia. Se ele for usado, a gente vai ver, ele vai ser usado em doses mais baixas, intermediárias, ou junto com outro medicamento que eu já falo. Então, diurético de alça é esse. Tiazídicos, que são diuréticos que vão atuar no túbulo contorcido distal. Tá? Enfim, vão lá inibir, diminuir a reabsorção de sódio, só que no túbulo contorcido distal. O que acontece? A maioria do sódio foi reabsorvido na alça de Henle. Então, eu inibir a reabsorção no túbulo contorcido distal não vai ser tão efetivo quanto na alça de Henle. Tá? A gente fala que eles têm uma eficácia moderada, tá? Eles são moderados. O alça de Henle é autolimiar, é autotéter, potente pra caramba. Tá? Os tiazídicos que vão atuar no túbulo contorcido distal já tem uma potência mais intermediária, mais moderada. E o raciocínio que a gente teve no da alça de Henle, que inibe aqui, vai ser o mesmo que a gente vai ter no túbulo contorcido distal. Vai diminuir a reabsorção aqui e vai pagar o mesmo preço. No final, lá no túbulo contorcido distal, começo do ducto coletor, está acostumado a chegar uma quantidade de sódio e vai chegar menos sódio. Se chegou menos sódio, vai acontecer uma depressão de potássio da mesma forma. Então, quando a gente pensa nos efeitos adversos, a hipopotassemia é o principal de novo. Qual que é a diferença aqui? Se eu pegar um tiazídico, ele pode dar hipopotassemia? Sim, pode. Se eu pegar um diurético de alça, pode dar hipopotassemia também? Pode também. Tá, então, por que você está falando que tem diferença? Qual que vai dar essa hipopotassemia mais facilmente? O mais potente, tá? Então, um de alça de Henle, furosemida, ela consegue gerar uma hipopotassemia de uma maneira mais rápida, enfim, com uma dose menor do que um tiazídico, por exemplo. Tá? Os dois podem gerar essa hipopotassemia, só que o tiazídico ele é mais moderado, então ele tem um efeito antihipertensivo menor, se a gente parar assim, pensar assim, ele diminui a volemia, mas com uma eficiência menor que a furosemida, tá? Mas ele também vai ter uma chance menor de gerar hipopotassemia em comparação à furosemida. Tá? Quando a gente pensa em tiazídico, o nome dos tiazídicos, todos terminam em tiazida. Tá? Então aqui, ó, hidroclorotiazida é o mais famoso, mas bendroflumethiazida, ciclopentiazida, bupropion, todos terminam com tiazida. Tá? Por isso que a gente chama de tiazídicos. Então, não precisa saber nome específico. Lembrando de tiazídicos, está ótimo. E para a gente finalizar, a gente tem os diuréticos poupadores de potássio. Que para a gente é importante vai ser esse daqui, ó, a milorida. O que esses caras fazem? É um diurético de ação direta. Então, o mecanismo de ação é exatamente o mesmo. Ele inibe a reabsorção de sódio. O que muda? Tiazídico inibe no túbulo contorcido distal, furosemida inibe na alça de Henle e a milorida vai inibir no ducto coletor, aqui no final. Tá? Então, se a gente pensar na potência diurética dele, é baixíssima, é ínfima, praticamente zero. Então, ele não vai, enfim, inibindo a reabsorção de sódio ali no ducto coletor, não vai jogar muito sódio fora, não vai sobrar sódio do nosso filtrado para ir embora na urina. Tá? Mas o que esses caras promovem? O próprio nome já diz, eles poupam potássio. Tá? Então, eles são importantes para serem utilizados junto com os diuréticos de alta ou com os tiazídicos em alta dose. Tá? Então, eles têm essa vantagem aqui em prevenir a perda de potássio que esses diuréticos têm. Então, ele sozinho, é raríssimo ver alguém tomando uma milorida sozinha. Ela vai ser utilizada, esse diurético, junto com a furosemida, que é de alça, ou com tiazídico, para evitar aquela hipopotassemia, aquela hipocalemia que podia ser gerada. Efeito colateral desse cara aqui, se ele for utilizado sozinho, é hipercalemia, certo? Ele poupa potássio. Então, se você tomar ele sozinho, você pode ter uma hipercalemia. Só que isso é raro, tá? Ninguém vai tomar isso sozinho. Esses diuréticos eles vão ser utilizados juntos com os de alça ou os tiazídicos para evitar aquele efeito colateral que é a
calemia. Beleza. Aqui tem uma tabelinha, um resumo geral dos diuréticos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, não vou entrar em detalhes da tabela, mas aqui tem até mais nomes das drogas, tá? Mas todos que a gente falou estão aqui. E agora, lembrando que esses slides vão estar anexados ao portal, né? E agora, a gente vai falar dos antiadrenérgicos ou simpatolíticos, que vão ser medicamentos que vão ser utilizados aí para diminuir a ação do sistema nervoso autônomo simpático. Bom, então a gente tem primeiro os antagonistas alfa-1, nome aqui prazosina. O que esses caras fazem? Antagonizou alfa-1, vasodilatação nas artérias de grande calibre. A vasodilatou as artérias de grande calibre, reduziu resistência periférica, tá? Isso vai diminuir a pressão. O que esses caras fazem? Quando a gente diminui resistência periférica, a gente sempre tem a chance de ter o que a gente chama de taquicardia reflexa, tá? Então, eu diminuir a resistência, o nosso corpo, para tentar compensar aquela provável diminuição da pressão que vai acontecer, vai aumentar a frequência cardíaca. Aí você fala, pô, mas por que o corpo faz isso? Pensa, um indivíduo normal, se a gente diminuísse a pressão, que está 12/8, se eu diminuir mais, o cara vai passar mal, tá? Então, o nosso corpo aumenta a frequência para compensar isso. Você vai falar, mas o cara é hipertenso. Sim. O que é o hipertenso? O organismo dele acha que a pressão normal é, sei lá, 14/9, tá? Então, ele vai tentar sempre compensar. Então, tem essa taquicardia reflexa, que é uma tentativa de compensação, tá? Mas, enfim, antagonista de alfa-1 vai causar uma vasodilatação e diminuir a resistência periférica, diminuindo pressão. Efeito colateral, taquicardia. Antagonista de receptores beta. O que esses caras fazem? Diminuem frequência cardíaca, tá? Vão atuar lá, diminuir frequência cardíaca e vão diminuir a liberação de renina, que de uma forma geral a gente diminui débito cardíaco e resistência periférica, diminuindo a pressão arterial. Tá? Os fármacos aqui antagonistas betas, a gente tem o propanolol e o atenolol. Tá? Aqui eu coloquei não seletivo. Seletivo por quê? Os dois, ambos, tá? Como eu disse na primeira parte, não tem antagonista ou agonista de beta que só atue só em um beta. Tá? Os dois atuam nos dois, tanto no beta 1 quanto no beta 2. Tá? Só que o propanolol, ele atua com uma eficácia igual nos dois. Tá? Os receptores têm a mesma afinidade pelo propanolol. Já com relação ao atenolol, o atenolol ele tem uma afinidade maior pelo beta 1, mas ele atua em beta 2 também. Tá? O que acontece? Esses caras, como a gente viu na primeira parte da aula, eu antagonizar o beta 1, beleza, diminui aqui a frequência cardíaca, diminui débito e resistência periférica, e isso vai diminuir pressão. O problema é que antagonizou o beta 2, broncoconstrição, tá? Pode gerar broncoconstrição. Para quem tem algum problema pulmonar, vai ser horrível isso, tá? Então, esses caras, eles são super utilizados, eles são antihipertensivos, tanto propranolol quanto atenolol, muito utilizados, com um detalhe, para quem não tem problema pulmonar. Se o indivíduo tiver problema pulmonar, é horrível, tá? Não que ele vá morrer, mas passa mal, tá? Um indivíduo que toma esses medicamentos e tem efizema, tem asma, bronquite, seja lá o que for no pulmão, vai passar mal, com certeza, tá? Então, eles precisam ser evitados em quem tem problema pulmonar. Quem tem problema pulmonar leve, tá? Um cara que tem uma asma tratada, uma bronquite tratada, o atenolol pode ser utilizado, tá? Porque ele tem uma seletividade maior pelo beta 1. Agora, um indivíduo com problema pulmonar sério, nenhum dos dois, tá? Bom, então esses caras são super utilizados na clínica. E daí, para fechar aqui a parte dos antiadrenérgicos, eles sozinhos, o que eu quero dizer com monoterapia? Se eu só usar propanolol sozinho para diminuir a pressão, não é muito recomendado. Se eu só usar prazosina, também não é muito recomendado. A recomendação deles é associada aos outros antihipertensivos. E a gente tem um efeito muito bom quando a gente usa os dois. Como assim? Um bloqueador beta, um antagonista beta, sei lá, um propanolol, e uma prazosina juntos. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Antagonista beta diminui frequência cardíaca. O efeito colateral do antagonista alfa-1 é aumento de frequência, certo? Então, tomei lá esse cara para diminuir a pressão. Aumentou minha frequência. Não vou conseguir ter a diminuição que eu esperava. Se eu tomar junto com propanolol, aqui no caso, eu vou impedir que ocorra esse efeito colateral da prazosina. Tá? Então, eles são muito bons utilizados os dois juntos.
Bom, próximo. Vasodilatador de ação direta. Tem minoxidil e nitroprusiato sódico. Tá? O que esses caras fazem? Não vou entrar no mérito do mecanismo, que o mecanismo é diferente. Enfim, cada um tem uma ação específica. Mas eles fazem com que as artérias dilatem pra caramba de maneira rápida. Tá? Então, eles dilatam as artérias de uma maneira super rápida. O que acontece? Cai a resistência periférica lá no pé. Tá? Então, a pressão cai muito rápido também. Cai a pressão arterial rápido, a pressão, enfim, cai rápido pra caramba. Tá? E a resistência periférica também vai cair, enfim. Assim, você cai, diminui pra caramba a resistência periférica, diminui pra caramba a pressão. Tá? Qual o preço que esses caras pagam? Você tem uma diminuição muito rápida da pressão. Lembra que eu falei que o nosso corpo, até o do hipertenso, ele acha que aquilo é o normal? Então, se caiu rapidamente, ele vai ativar vários sistemas para tentar recuperar a pressão de forma rápida. O que vai acontecer? Esses caras, eles podem dar uma resposta compensatória, um rebote. Tá? Como assim? Caiu a pressão rápida, seu corpo vai falar, o que é isso? Não está certo esse rolê. Então, eu preciso aumentar a pressão. Ele ativa vários sistemas de compensação. Quando o medicamento for eliminado, for metabolizado e excretado, o seu organismo vai estar tentando aumentar a pressão muito grande. Então, a pressão cai rapidamente, só que quando acaba o efeito do medicamento, ela, pum, sobe rapidamente. Tá? Então, esses medicamentos, ou eles vão ser utilizados em hospital, onde eu tenho um controle disso daqui, eu posso ir tirando, desmamando o paciente aos poucos, enfim, para ele não ter essa resposta compensatória, ou em baixíssimas doses. Tá? Em baixíssima dose, ele pode dar lá, pode dar lá uma diminuição de resistência periférica, mas não vai acabar causando uma resposta compensatória. Eles são muito utilizados em angina, tá? Sublingual. Então, o cara toma sublingual, absorveu aqui, a sublingual vai direto para o coração, dá uma vasodilatação lá nas coronárias, e isso acaba aliviando a angina. Bloqueadores de canal de cálcio. Esses caras, eles bloqueiam canais de cálcio que estão lá nos nossos músculos lisos arteriais. O que isso significa? Para o músculo liso arterial contrair, ele precisa de cálcio. Se eu não deixei o cálcio entrar, não vai contrair, vasodilatação. Então, eles causam uma vasodilatação, vão causar uma diminuição da resistência periférica também. Tá? Eles diminuem a resistência periférica. Vão gerar uma taquicardia reflexa, tá? Mas é menos importante do que a taquicardia reflexa gerada pela prazosina, que é o antagonista alfa. Tá? Os nomes desses caras são a nifedipina e o verapamil, são os medicamentos que a gente tem, nifedipina e verapamil. E eles também vão ser utilizados como antiarrítmicos, tá? A gente não vai entrar em detalhe, mas eles são utilizados como antiarrítmicos. O efeito colateral desses caras aqui é o seguinte: o indivíduo ele perde força, tá? Ele perde força, fica cansado, pode ter hipercalemia, mas não, é raro. Tá? E por que ele perde força e fica cansado? Porque da mesma forma que você inibe canais de sódio lá na musculatura lisa, canais de sódio não, desculpa, você bloqueia os canais de potássio na musculatura lisa, impedindo a contração lá do músculo liso, você vai fazer um pouco disso, não é da mesma proporção, mas na musculatura esquelética. Tá? Então, acaba tendo um pouco de perda de força. Então, o indivíduo que toma verapamil e nifedipina, ele perde um pouco de força. Inibidores da ECA, que é o captopril aqui, um medicamento que veio do veneno da jararaca. Tá? O que o inibidor da ECA faz? Inibe a ECA. Pum, inibiu a ECA, eu vou impedir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, tá? Acaba acumulando angiotensina 1, não tem efeito, então eu inibo aqui o efeito do sistema renina-angiotensina. Esses medicamentos, eles podem dar uma hiperpotassemia, tá? Junto com alguns outros medicamentos, a gente não vai entrar em aspectos, mas pode dar, não é comum, mas pode dar. Pacientes diabéticos precisam tomar cuidado com isso, tá? Eles dão tosse seca, tá? É o efeito colateral de inibidor da ECA clássica, tosse seca, quem toma captopril tem tosse seca. E eles têm uma resistência nos afrodescendentes, tá? Não sei se vocês vão lembrar, na primeira parte eu falei que os afrodescendentes têm uma ECA mais potente, tá? Então inibir a ECA às vezes não funciona muito. Tá? Enfim, pacientes diabéticos, eles vão ter um problema com isso, que eles vão começar a sintetizar mais uma outra enzima que chama ECA2, tá? Não vou entrar em detalhes, mas paciente diabético pode ter problema, não é certo, com inibidores de ECA. Tá? O mais comum aqui é o seguinte, tosse seca, e ele tem uma resistência em afrodescendentes.
E por último aqui, antagonistas do receptor de angiotensina 2, que é o receptor AT2. Tá? O que eles fazem? Não deixam a angiotensina 2 atuar. Tá? Ah, tem angiotensina 2, beleza, mas a angiotensina 2 não atua. Pode causar hipercalemia, tá? É o efeito colateral. O nome do fármaco é losartano. Tá? Eles são relativamente seguros, esses caras. Tem alguns... a losartana pode dar alguma sobrecarga renal, tá? Então o paciente com problema renal também não é muito bom ele os utilizar, mas eles são relativamente seguros, é que a potência deles às vezes não é boa. Tá? E o que acontece na prática no tratamento antihipertensivo? Geralmente, ele começa com uma monoterapia. Tá? Beleza, se conseguiu controlar a pressão, o médico vai manter essa monoterapia. Se não conseguiu, adiciona um outro medicamento. Se esses dois não conseguiram, vai adicionar mais um terceiro ou vai mudar esses dois. Tá? Na prática, a terapêutica antihipertensiva ela geralmente funciona por tentativa e erro. Tá? A gente tem protocolos que na maioria dos seres humanos funcionam. O médico geralmente vai tentar um desses, mas pode alterar. Vocês podem ver, enfim, parentes de vocês que têm, é comum mudar medicamento antihipertensivo. Por que isso acontece? Por conta de um negócio que chama farmacogenômico ou farmacogenética. Tá? Vai depender do corpo de cada um. Tá? Então, a melhor terapêutica vai ser aquela que vai minimizar os efeitos adversos, garantir a adesão do paciente a longo prazo e ela vai ter um efeito desejado. Tá? Então, é isso. Lembrando que tem a primeira parte, tá? Essa daqui é a segunda parte. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida fica à disposição aí. Que a força esteja com vocês, tá? Vou parar aqui. Eu não peguei ainda as manhas de parar isso. Demora pra caramba. Eu vou ficar falando qualquer coisa. Pronto, acabou. Tchau.